Olá, muito boa noite para todo mundo. Na ponteira de uma boiada pantaneira, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está chegando agora lá da zona da fronteira. E enquanto a turma vai armando a rancharia ali na beira da freguesia, a gente aqui já vai anunciando o começo de mais uma função novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. Já faz tempo que a gente está falando aqui, e o mundo inteiro também, né? Do tamanho da desgraça provocada pela peste suína africana em vários países da Ásia, principalmente na China. E o companheiro boiadeiro já tem bem sabedência da significância disso para a cadeia produtiva das carnes em geral, tanto lá no estrangeiro quanto aqui no nosso terreiro. Pois então, a respeito deste assunto e das suas consequências, o médico veterinário Leandro Bovo, sócio-diretor da Radar Investimentos, está chamando a nossa atenção para um lado muito importante da questão, que é a forte alta na demanda por frango e porco e a redução da concorrência que esses produtos fazem ao boi na preferência da população. Conforme o amigo pecuarista deve estar vendo isso acontecendo também aí na sua região, a previsão já virou realidade e o caso que está sendo passado no mercado do suíno e da ave é de um aumento muito substancioso na exportação. De acordo com o CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, de janeiro a junho de 2019, os embarques de carne de porco aumentaram 24,5% em volume e 23,4% em faturamento, quase só por conta da China, que neste período considerado aumentou em 30,7% as suas compras de fornecedores brasileiros. No caso do frango, o crescimento foi bem mais comportado, ficando em 11,4% em quantidade e em 14,9% no tanto de dinheiro apurado. Mas, igualmente, os importadores chineses é que fizeram a diferença, com um engordamento nas suas encomendas de 22,6% neste primeiro semestre, recentemente terminado, do ano corrente. O resultado, mais do que esperado, foi que a cotação dessas carnes se largou na subida do estradão. Nos últimos 12 meses, o porco subiu nada menos que 55,3%, enquanto o frango registrou alta de 32,3%. Aí o consumidor brasileiro, que para gastar menos dinheiro estava fugindo dos cortes bovinos e preferindo a ave e o suíno, agora está ficando quase sem alternativa para fazer a variação de mistura para acompanhar o arroz e o feijão, Acontece que, pelo costume e pela tradição, podendo escolher, e se a diferença de preço for pequena, o nosso povo prefere carne de boi, Claro que o encarecimento de uma coisa não quer dizer que automaticamente vai aumentar o consumo da outra, Principalmente com a situação atual da economia brasileira, que está mais parada do que mula empacadeira, O caso, então, é começar a torcer para que, pelo menos, a população não desapareça de vez do balcão do açougue e mude o seu gosto definitivamente para ovo, salada e mais nada. O Brasil precisou só de 20 anos para formar o maior rebanho de Cenepol do mundo e o companheiro boiadeiro nem precisaria escutar mais nada para saber que, para ter um crescimento assim, desse tanto, só pode ser porque a raça está perfeitamente adaptada às condições de criação do país, Mas se foi desse jeito em tão pouco tempo, e considerando o tamanho da pecuária brasileira, dá para imaginar que este gado ainda tem muito para avançar por esse mundão do nosso sertão. Pois então, para ajudar o fazendeiro a andar mais ligeiro nesse trieiro, a Associação dos Criadores vai fazer em setembro a terceira edição do Mega Encontro Internacional do Cenepol, com uma agenda cheia de atividades, incluindo exposição de animais, cursos técnicos e a divulgação, pela primeira vez, de índices genômicos dos touros da raça no Brasil. E para esticar uma prosa a respeito disso tudo, a gente tem a satisfação de receber aqui, mais uma vez, no nosso arranchamento, a visita do pecuarista Ricardo Arantes, o Rick, diretor de marketing da associação. Muito boa noite, Rick. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Você é da casa, fica à vontade, nem para você dizer, Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar falando do Cenepol aqui com você. Ô Rick, como é que foi que em tão pouco tempo, o Brasil conseguiu fazer o maior rebanho de Cenepol do mundo? Não é pouca coisa, Na realidade, o Brasil tem todas as características necessárias para o crescimento de animais que performam bem. E o Brasil, por ter este rebanho zebuíno gigante, que são na maioria Nelores e anelorados, no cruzamento industrial a gente faltava uma ferramenta que pudesse fazer o cruzamento industrial a campo.
porque através da inseminação artificial que cresce ano após ano, o Brasil já é líder mundial. O que falta agora mesmo é o cruzamento a campo. E o Cenepol entrou justamente nesse nicho e se já é o maior rebanho do mundo, eu não tenho a menor dúvida que nos próximos 10 anos vai dobrar ou triplicar a quantidade de animais Cenepol no Brasil. Ô Rick, hoje, né, como é que é a distribuição geográfica desse rebanho Cenepol no território nacional? Ô Sidney, a gente está praticamente em todos os estados do Brasil. Mas existe uma concentração maior justamente nos estados onde a pecuária é mais pujante. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. O norte está crescendo demais, principalmente Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. E uma grande surpresa está sendo a expansão no Nordeste, que até então estava um pouco adormecido, mas nos últimos 1 ano e meio a região Nordeste do Brasil cresceu demais. E uma surpresa para nós da associação foi que os estados do sul também, mesmo tendo um clima mais frio, mais temperado, cresceu demais a quantidade de criadores e o número de animais nos estados do sul também. Ô Rick, agora como é que é esse evento que vocês estão promovendo, que vocês vão promover lá em Uberlândia, né? Que foi batizado aí de Mega Encontro Internacional do Cenepol. O que é, para que vai servir? Bom, este evento que já se realiza lá em Uberlândia, que vai ser agora do dia 30 de agosto ao dia 7 de setembro, já se tornou uma tradição para a raça Cenepol. O que acontece? A gente pega e consegue reunir numa mesma época todos os criadores do Brasil e com vários rebanhos que vão estar representando. E normalmente a gente também convida os criatórios e as associações, principalmente aqui da América do Sul. E com isso, a gente consegue trocar ideias, falar e ver os resultados do Cenepol nas outras regiões, nos outros países da América do Sul. Então, já virou uma tradição e a gente conseguiu, o ano passado e o ano retrasado, colocar dentro do Parque de Exposições do Camaro, lá em Uberlândia, mais de 400 animais. Eu acho que esse ano a gente também vai ter alguma coisa entre 300 e 500 animais. Vão ter alguns eventos comerciais, vão ter dois leilões. A gente tem a nossa tradicional degustação da carne Cenepol. Além disso, vai ser muito bacana que a gente vai poder estar lançando pela primeira vez o sumário de touros da raça Cenepol. Vão estar agregando os fatores genômicos, que é uma coisa que essa diretoria da associação tem batido e insistindo, e finalmente a gente vai poder apresentar para o público os resultados dessas avaliações genômicas que a gente está tendo no Cenepol. Agora, destrinchando isso tudo que você falou de uma vez só, né, Rick? Em primeiro lugar, a gente vai ter lá no encontro esse ano uma parte técnica, com uma agenda bastante intensa, né? E vai ter um curso, né, sobre a utilização de ferramentas modernas, né, para o pecuarista, para ele aprimorar o trabalho de melhoramento genético da raça, né? O que o criador de Cenepol vai aprender nessas aulas, hein? Então, vai ser ministrado o primeiro curso sobre o Programa de Melhoramento Genético da raça Cenepol, que é o PMGS. O que a gente vai estar passando não só para os criadores, mas para os pecuaristas interessados. Quais são os fundamentos dos pilares desse programa de melhoramento genético, quais as etapas e as fases que o criador ou que o próprio pecuarista tem que estar engajado, o que ele tem que fazer. Então, é muito uma parte técnica mesmo de orientação de como poder utilizar essa ferramenta, que hoje em dia a gente bem sabe, né, Sidney, que a raça que não passar por essas avaliações, por essas classificações, por essas seleções, ela acaba ficando parada no tempo e ela não vai desenvolver. Agora, como é que o melhoramento genético, Rick, pode ajudar lá no dia a dia da fazenda o criador a definir, por exemplo, os acasalamentos mais indicados para o rebanho dele? Isso é muito importante, Sidney, porque, por exemplo, você tem um rebanho de animais puros Cenepol onde você precisa corrigir o umbigo do animal. Então, você tendo essas avaliações, essas seleções, os critérios que são feitos nos sumários de touro, você pode acasalar ou utilizar um animal que vai corrigir este, não defeito, mas essa deficiência do seu rebanho. Não, eu preciso de
de um touro que possa produzir bezerros menores no nascimento. Então você vai lá, peso menor no nascimento do bezerro. E agora com essas 3 novos inputs dentro do sumário, que vai ser a avaliação genômica, então é muito mais do que a simples avaliação por data. É realmente indo no DNA dos animais. Num primeiro momento vão estar sendo simplesmente para 3 fatores marcadores genéticos, que é dupla musculatura, o pelo curto e a adaptação. Então, mas a nossa intenção é, a partir dos próximos anos, aumentar esses pilares genômicos para a gente com certeza saber quais os importantes animais que tem que ser expandido na raça Cenepal no Brasil. Você falou que vai ter, mais uma vez, lá nos anos passados, também teve uma noite de degustação de carne Cenepal, né? Agora, o público em geral, Rick, quando é que vai poder achar na geladeira do mercado, do açougue lá do bairro, a carne Cenepal e a que preço isso vai chegar na população? Hoje ainda, Sidney, infelizmente, porque a gente está falando de um mercado consumidor gigantesco, que é o Brasil, que tem um rebanho gigantesco. Porém, o Cenepal ainda está galgando lugar ao sol nessa pecuária gigante que é do Brasil. Então, hoje a gente ainda não tem um volume de animais para ter a nossa marca de carne, a nossa certificação, mas a associação, junto aos frigoríficos e aos próprios produtores e criadores que já utilizam o Cenepal para fazer o cruzamento industrial, dentro em breve, eu acredito que nos próximos 3 ou 4 anos, o Cenepal já vai ter uma marca específica, já vai poder ter na gôndola do supermercado. Então, hoje em dia, a gente está muito restrito ainda às pequenas boutiques de carne que tem abate de algum criador ou de um lote maior de animais, que nem outro dia a gente teve uma degustação num restaurante aqui, ficou por 15 dias e foi um sucesso absoluto, porque a gente sabe que este cruzamento industrial com raças taurinas, mas principalmente com Cenepal, dá uma carne de qualidade e suculência e sabor altíssimo, mas o Cenepal vai chegar lá, pode ter certeza. Aí eu volto aqui para falar sobre esse assunto. Para chamar a gente para comer. É isso aí. Tá certo, Rick. Rapidamente para a gente arrematar a prosa, então, quando e onde vai ser o encontro? Então, esse terceiro encontro mundial da raça Cenepal, internacional da raça Cenepal, vai ser no Camaro, lá em Uberlândia, entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro. Você que precisa fazer a sua inscrição, depois tem aí o site da associação, acho que é www.cenepal.org.br. Então, você é nosso convidado lá para o próximo evento lá no Camaro, em Uberlândia. Tá certo, Rick, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima. Até o próximo, é um prazer estar aqui com você de novo. O prazer é nosso. E veja a seguir, no comércio do gado novo, a onda de frio chegou a assustar o povo, mas, tirante os estados sulinos, o estrago não chegou a ser tão grande e a cotação ficou estável nas demais regiões de criação do país. E no mercado do boi gordo, a praça está debaixo de uma conjuminação baixista, mas o pecuarista está conseguindo escorar e a queda não chegou a ser nenhuma desgraça pelada para o dono da boiada. Já que a gente vai voltar, aguarde. Estamos de volta e retomando o serviço do ponto onde ele tinha sido interrompido. O assunto que foi escolhido para recomeçar a nossa apresentação é o mercado do boi magro e da reposição. A onda de frio que bateu quase no Brasil inteiro na semana passada, fazendo o companheiro boiadeiro tirar o pala da mala e mesmo assim, bem agasalhado, sair batendo o queixo nas madrugadas geladas do sertão, acabou desanimando o povo no comércio do gado novo. Falando assim no geral das principais regiões de criação do país, o invernista ficou ressabiado com a situação, com medo de que a geada pudesse acabar de vez com o restinho de capim que sobrou nas invernadas e achou melhor parar com a negociação e esperar para ver o que poderia acontecer. O caso é que, antes dessa trapeira, o mercado estava embicado na subida da ribanceira, manifestando grande firmeza, e o carretão não chegou a sair dessa direção. De acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria, considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas para reposição em todos os estados pesquisados, nos últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás, a cotação apresentou um tombo mínimo esquálido e desmilinguido de 0,04%, o que está mais para estabilidade e nem deveria ser chamado aqui de queda, né? Em São Paulo e em Mato Grosso, a oferta e a demanda estão bem parelhas e os preços ficaram equilibrados nestes dias derradeiros.
De Mato Grosso do Sul chegou a notícia de geadas em vários municípios, mas o prejuízo provocado pela friagem não chegou a ser assim nenhuma desgraça pelada e o preço não caiu quase nada. Nas Minas Gerais e no Goiás, o valor dos animais de menor era está perdendo a sustentação por dois motivos principais. O primeiro é que a oferta desse tipo de mercadoria aumentou nestes últimos dias. E o segundo é que a arroba do boi gordo está fraquejando e isso acaba desanimando o terminador de gado de fazer a reposição. Já no sul do país, onde naturalmente o frio sempre é mais forte, mais uma vez o tempo manteve a tradição e fez judiação nos 3 estados da região. Com geadas relativamente fortes e até queda de neve em muitos lugares, o desenvolvimento das pastagens pode ter ficado comprometido e o resultado foi que, aí sim, o preço teve uma redução mais substanciosa. As maiores quedas foram registradas no Paraná, onde o valor médio de todas as categorias comercializadas na praça caiu 2,3% nesta última pesquisa semanal divulgada pelo pessoal da Scott Consultoria. Mantendo sempre a esperança de melhora e de mudança no rumo da negociação, mas sem tirar o pé do chão, nem se deixar levar pelos enleios do mercado e ainda deixando os arrodeios de lado, a gente pega agora a fazer a recitação do caso que foi passado com boi gordo e do que aconteceu com a sua cotação. Pois o que tem para ser contado é que o mercado pecuário fez exatamente o que dele estava sendo esperado, pegando o rumo de descida do estradão. E o amigo pecuarista que está escutando a gente aí na frente da televisão sabe bem que nem poderia ter sido diferente, levando em conta a conjuminação baixista que está empurrando o carretão nesta direção. A primeira questão é que a metade derradeira do mês já está estreada no calendário e isso quer dizer que, para o trabalhador brasileiro, o dinheiro do salário, que deveria ser para o mês inteiro, já acabou de vez e não deixou nem cheiro na carteira. Além disso, conforme o companheiro boiadeiro deve ter recordação, desde o começo deste julho, que está apostando corrida com o cavalo rei dos parelheiros e querendo ser mais ligeiro até do que o vento, a indústria tinha aumentado uma merrequinha na cotação e já estava conseguindo esticar a sua programação, Aí, um pouco antes e um pouco depois daquela onda de frio da semana passada, que atingiu quase todo o Brasil, muita gente que tinha uma soca de boiada reservada resolveu vender por precaução e aproveitou logo para limpar as invernadas. Para completar a combinação, por motivo de costume e tradição, segunda-feira sempre é de febre paradeira na nossa praça boiadeira, porque o comprador só fica de banda, assuntando o movimento para depois discutir lá com o seu patrão qual vai ser a precisão de gado terminado no estabelecimento e se o caso vai ser de sair no trecho com o facão na mão, golpeando a cotação, ou se o melhor é deixar guardado o malfadado instrumento derriçador de preço. No fim da jornada, a arroba caiu sim, mas não chegou a ser assim uma despinguelada geral para descadeirar o dono da boiada, De acordo com o balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que 5 foram para baixo e 2 andaram para o lado contrário. A lista das derriçadas foi encabeçada pelo sul do Goiás, onde a queda foi geral, com o boi voltando para R$ 142,00 e a vaca para R$ 133,00, a prazo e livre do fundo rural. Em Goiânia, a capital do estado, o tombo foi só do macho, que foi rebaixado para R$ 141,50. No sudeste da Rondônia caiu tudo, com o boi escorregando para R$ 138,00 e a vaca para R$ 128,00. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, a vaca foi cortada para R$ 5,05 o quilo vivo, ou R$ 151,50 por arroba. Já na listinha das arribadas, apareceu primeiro o sul do Tocantins, onde o macho aumentou sozinho para R$ 143,00. E já fechando a banda veio o oeste do Maranhão, com o boi subindo para R$ 144,00. Este foi o último janeiro do meu tempo de carreiro, que foi muito bem vivido, mas agora está vencido. Descambado o sol na chapada e desatrelada a boiada, hoje eu deixo a estrada guardando no coração um mundo de recordação das currutelas e das freguesias, das alegrias passadas, das minhas proezas e da nobreza desta lida no sertão, e agora vou viver outra vida, arranchado e descansado de cumprir obrigação.
E chegando com a boiada nessa encruzilhada, a gente se aparta dos companheiros para pegar o trilheiro da nossa roça. Mas antes de fazer a despedida, já fica prometida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.